minha grande amiga e uma profissional, né, sem questionamentos aí, doutora Érica Abreu, para esse evento, né, gigantesco e esse palco maravilhoso, Global Health, onde a gente vai poder dividir um pouquinho com vocês conhecimento. Então, eu espero plantar uma sementinha aí em cada um, não só dar conhecimento, mas também falar de coisas práticas, né, que vocês podem colocar em prática, porque é isso que a gente quer, né, gente? Sair daqui e transformar. Bom, então vamos lá. A gente ouve o tempo todo que você é o que você come. Quem aqui já ouviu essa frase, né? Há quanto tempo a gente ouve isso? E por que eu trouxe que você não é o que você come? Porque tem muito mais, né, além disso, do que apenas escolhas alimentares. Então, já eu vou chamar alguns convidados aqui para me ajudar nessa troca de informação com vocês. Então, como é que acontece, né? Vocês fazem as escolhas alimentares, como é que acontece essa interação do meio mais externo, né, para o meio mais interno do nosso organismo? Então, a gente tem esse tubo, que é um tubo digestivo intestinal, que vai da boca até o ânus, e é onde acontece essa interação. Então, todas as nossas células epiteliais que estão nesse trato, elas estão diretamente expostas ao conteúdo da nossa dieta. Ué, então você não é o que você come? Eu acho essa ideia muito simplista, porque a gente tem muitas interferências que podem acontecer nesse caminho, né? Desde que você escolheu o que comer até o processamento do alimento e ele chegar de fato nas células, que é onde as células vão usar como matéria-prima para fazer a sua função, né? Então, a gente tem outras diretrizes que determinam também a nossa saúde, né? Não só as escolhas alimentares, mas o processo digestivo adequado, o estresse. A gente sabe que a gente processa os alimentos de forma muito diferente. Quando a gente está em momento de estresse, eu falo que existe dieta de guerra e dieta de férias. Quando a gente às vezes come umas coisas que nem fazem tão bem assim nas férias, a gente não sente tanto. Agora, se a gente estiver estressado no dia a dia, é outro processamento, né? Então, disbiose, falaram já aqui sobre a questão do intestino. As bactérias do intestino são responsáveis pela transformação também do alimento para que a gente seja nutrido com ele. Então, tudo isso, né, faz parte do processo até que o alimento chegue de fato lá nas células para serem utilizados. Então, a digestão já começa na boca. E eu quero saber aqui quem que tem pelo menos 30, 40 minutos para almoçar. Legal, mas bem menos gente do que quem não levantou a mão. Então, eu já vi gente que eu reparo, né, gente? A gente fica chata com essas coisas. Você olha, a pessoa tá lá, 1, 2, 3 mastigadas, engoliu. Eu falo, meu Deus do céu, cadê esse alimento? Foi inteiro do estômago. Aí chega lá no estômago, você precisa de alguns sucos gástricos para também continuar o processo digestivo e diminuir ainda mais aquele alimento, para que ele siga em diante. Se a gente tem uma falta de ácido clorídrico, por exemplo, né, a hipocloridria, que hoje em dia, principalmente a partir dos 35 anos, que a gente começa a diminuir essa produção de ácido estomacal, a digestão também começa a ficar comprometida. Lá no intestino delgado, que vai receber depois esse alimento já processado pela boca, pelo estômago, é que a gente realmente vai absorver os nutrientes, né? E o que sobrou vai para o intestino grosso, a gente vai absorver água e vai excretar o que o corpo não vai usar. Agora, a gente tem, gente, vários campos interferentes que podem interagir, né, com a nossa dieta, com o nosso sistema digestivo intestinal nesse caminho. E ele pode não acontecer também de forma tão simples assim. Então, uma das coisas que eu falo muito é a ingestão de lectina. Alguém aqui já ouviu falar o que é lectina? Uma pessoa, né? Lectina é uma coisa que eu faço questão de falar muito, de postar, porque para mim foi realmente assim um turning point quando a gente descobriu, né, essa interação dessas proteínas vegetais com o organismo humano, causando interferências. O glúten, todo mundo já ouviu falar, né?
O glúten é uma lectina, né? É a lectina mais famosa do mundo. Então, o glúten ele é uma lectina que está presente no trigo, a avenina é a lectina que está presente na aveia e por aí vai. Então, quando a gente essas lectinas interagem com as nossas células, a gente acaba podendo causar, né, uma hiperplasia, hipertrofia do intestino, causando inflamação, deixando de absorver nutrientes, causando a famosa aí, né, permeabilidade intestinal, o intestino vazando, acaba entrando moléculas que não deveriam estar na nossa corrente sanguínea, também podendo ativar o sistema imunológico. Então, olha quanta coisa, né, que acontece depois que a gente faz a escolha do que você vai comer. A lectina é um antinutriente, tá? Mas a gente tem vários outros antinutrientes, né? Os fitatos, oxalatos, saconinas, taninos. Isso tudo são antinutrientes que dificultam a absorção de vitaminas, de minerais, né? Ou interferem no processo digestivo, deixando aquele processamento ali, de repente, de uma proteína deficiente. Alguns desses antinutrientes, eles grudam nos nutrientes que a gente quer absorver, não deixando ele biodisponível para a gente. Então, onde que eles estão mais presentes, né? Vamos pensar aqui se a natureza é muito inteligente. Então, nas sementes, nos grãos, nos cereais, é onde esses antinutrientes estão mais presentes, principalmente as lectinas. Como que a gente faz para neutralizar ou se livrar um pouquinho disso? A gente pode deixar de remolho, né? Principalmente oleaginosa, muita coisa ali já sai, feijão. A gente pode cozinhar. Então, folhas verdes escuras cruas, que são ricas em lectinas também. O processo de cozimento já neutraliza grande parte dessas lectinas. A gente está preparado para lidar com lectina, tá, gente? Mas não numa quantidade grande. A gente precisa ter esse consumo de forma moderada. Então, uma outra questão é a gente moderar o consumo. E a gente sabe aí o quanto cresceu, né? Hoje em dia é pastinha de grão de bico, que eu acho uma delícia, salada de quinoa, tudo, se você for olhar, tem um grão, tem uma semente, então começa a ficar exagerado esse consumo e a gente acha que está fazendo benefício e acaba fazendo um malefício. Outros campos interferentes, gente, metais tóxicos. Eu trabalho com detox desde 2009, tá? Eu nem falei aqui, né, gente? Já saí falando, mas eu sou nutricionista, fiz pós-graduação em biofísica quântica, aplicada à saúde pela Rio, fiz pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Então, quando a gente olha os campos interferentes em metais tóxicos, isso é um conhecimento que a gente tem aí já há algum tempo, mas recentemente que ele vem sendo mais difundido, né? Então, a gente fala, né, do alumínio no desodorante. Olha quanta coisa, né? A poluição, gente, ela é cíclica. E o que acontece com o metal tóxico? Por que ele interfere tão negativamente na absorção de nutrientes, mais especificamente que a gente está falando aqui? Vocês estão vendo ali um desenho de enzima? A gente tem mais de 600 enzimas no corpo humano e a gente precisa delas para tudo. Seja para transportar um nutriente, catalisar uma reação. Então, cada enzima tem a sua especificidade, né? A gente tem ali um sítio de ligação dessa enzima, onde o substrato encaixa ali, ou para ele ser transportado, ou para ele ser processado. Ó, por exemplo, aqui, esse feijinho que vocês estão vendo aqui na figura S, ele encaixa ali no substrato, na enzima, né? E ele é quebrado, uma reação. Ele é quebrado em duas partículas que o nosso corpo está preparado para absorver, para lidar com aquilo ali. Se a gente tem um metal tóxico que está ocupando um sítio de ligação dessa enzima, a gente vai deixar de fazer essa reação por uma deficiência enzimática, então a gente não vai conseguir ter o nutriente na forma que o nosso corpo consegue absorver, né? E a gente ainda fica com uma molécula ali que o corpo não sabe o que fazer com ela, porque ele sabe o que fazer com a amarelinha ali e com a vermelhinha, mas todo dia ele não sabe o que fazer. Então a gente fica gerando processo inflamatório, né?
E aí, vamos falar de algumas fontes. O que sai da nossa torneira? Olha quantas substâncias a gente pode ter na nossa água tratada. Agrotóxicos, substâncias radioativas, né? Tudo isso é colocado pelo Ministério da Saúde e tem um limite, né, de aceitação. Mas o que é esse limite de aceitação? A gente vai acumulando essas substâncias. Como é que o Ministério da Saúde, eles obviamente têm que fazer esse tipo de coisa, mas cada ser humano é um ser humano, cada um está mais preparado para eliminar um determinado tipo de toxina. Tem gente que acaba acumulando mais um outro tipo de toxina, e isso pode gerar problemas, né, consequências a médio e longo prazo. Olha o mapa da água no Brasil, gente. Tudo que está ali vermelhinho escuro são águas que foram testadas, que estavam com substâncias acima do limite permitido. O vermelhinho um pouquinho mais claro são substâncias que estavam lá presentes, substâncias tóxicas, mas ainda assim dentro do limite. Agora, e o azulzinho? Você olha ali e fala assim, nossa, tem muito lugar que está com água boa, né? Não, simplesmente não temos dados. Não é que foi testado e foi aprovado. Não tem dado. Então, quanto mais a gente testa, mais a gente vê os problemas que estão ali. Então, olha o que eles detectaram lá, por exemplo, lá em Nova York. Ó, estrogênio na água. 14 medicamentos presentes na água que estava chegando na casa das pessoas, né? E milhares de químicas. Isso aqui, gente, são dados de 2009, 2011. Nova York já resolveu isso, mudou totalmente o tratamento de água, enfim, esse é um outro assunto. Mas a gente aqui ainda não. Então, o que a gente faz para melhorar a qualidade da água que a gente está ingerindo, né? Então, um filtro que realmente consiga eliminar a maior parte de toxinas possível, para que a gente consiga ter essa hidratação melhor, porque ninguém vive sem água, a gente precisa de água, a gente incentiva a ingestão de água. O pior problema da água, gente, é a falta de ingestão, tá? Então, assim, se tiver uma água bem mais ou menos, não vai deixar de tomar, o que é pior, que pior do que tomar uma água de má qualidade é realmente você ficar desidratado. Cosméticos. Quanta coisa a gente absorve através da nossa pele. Quem já ouviu falar nesses nomes aqui, gente? Talvez, ó, alumínio, petrolato, chumbo. Chumbo interfere muito na tireoide. Mas você, assim, eu não sou cosmetóloga, né? Eu pego lá um produto, vou ler o rótulo, porque eu sou louca de ler o rótulo de tudo. Aí eu olho lá, nossa, óleo mineral. Que legal! Eu vou acreditar que é uma coisa boa. Eu nunca vou imaginar que aquilo ali vai me trazer um mal, né? Então, como a gente é leigo ainda nesse assunto e quanta coisa a gente absorve que faz mal pra gente. Olha lá, gente, maquiagem, embalagens que acabam passando pro alimento, né? Toxinas, medicamentos. Quantas pessoas já pegaram aqui um medicamento ou um suplemento com uma cápsula coloridinha, cheia de tinta? Você está tomando, gastando dinheiro, comprando suplemento, vitaminas, minerais, e tomando veneninho junto, né? Então, a gente precisa, gente, ler logo e ver o que está presente naquilo ali, né? Água, já falamos. Então, a gente tem uma maneira de melhorar, né? Quanta gente eu atendo no consultório, gente que faz belas escolhas alimentares e não entende que estão cheias de sintomas, de problema de saúde. Falou, bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar, tá? Tirar o que está atrapalhando é meio caminho andado. Então, tirar o metal tóxico para recuperar a enzima, tirar parasita, né? Para a gente conseguir ter o nutriente que o parasita está roubando. Então, primeira fase ali, né, da terapia é detox, tá? É tirar o que está atrapalhando. Depois, a gente tem a fase funcional, né? Que é uma boa digestibilidade, melhorar a absorção, tratar intestino. Depois a gente mesmo né, limpou tudo, recuperou as funções digestivas intestinais, ainda está faltando nutrientes, vamos nutrir. Vamos colocar suplemento ali para nutrir aquele corpo que não está conseguindo ter os nutrientes essenciais através da alimentação. E, por último, uma terapia quântica, né, que a gente pode trabalhar aí a frequência de órgãos, de sistema, melhorando o funcionamento como um todo do nosso corpo. Isso aqui é muito complexo, tá, gente? Estou dando só uma pincelada para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Eu vou convidar agora, tá com a gente aqui no palco, Natália Braga, que é nutricionista, mentora, professora, vai dividir aqui um pouco do conhecimento dela com a gente. Vem pra cá, Natália. Jorge Conclau, ator, hoje em dia também trabalha muito aí palestrando sobre wellness. E Lívia de Bueno, gente, que eu conheço, assim, já faz as terapias e é super interessada em saúde, escritora, mentora, comunicadora. Obrigada por ter vindo. Obrigada, gente, por terem vindo. Natália, queria falar com você um pouquinho primeiro sobre essa questão do detox. A gente se conheceu lá na pós-graduação da Quantum Bio. Eu tive uma aula da Natália maravilhosa. Então, você acha que isso realmente faz sentido? O que isso passou pela sua experiência? Você gosta do assunto? Como você vê isso? Conta pra gente. Oi. Vamos ver. Oi. Pronto. Aí. Bem, na verdade, uma vez, né, que você tem contato com esse tipo de conteúdo, você nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Então, eu, né, me tornei terapeuta automobilar pela Contemplio, Regina. E quando eu entrei para essa concentração, eu descobri um mundo, que é este mundo, que a gente se diz que não conhece. Que a faculdade não ensina, e que a grande maioria das pessoas aqui não tem esse conhecimento. E é papel do profissional levar esse conhecimento, que muda vidas. Porque simplesmente, hoje, né, o ambiente é altamente tóxico. Conforme você me disse, né, parabéns, inclusive, Rádio. A gente recebe uma carga tóxica simplesmente vivendo. Tomando banho, tendo contato com sabonete, com cosméticos, com maquiagens. Enfim, nosso dia a dia é um dia a dia tóxico. Então, é muito importante que, vez ou outra, pelo menos 1 a 2 vezes ao ano, a gente auxilie nosso corpo a eliminar essas toxinas, a fazer o detox. É exatamente isso, né, que nós, como terapeutas, a gente ensina, propaga e leva. Né? Natália, e assim, o que você viu de mudança nas pessoas? Porque antes de você ter contato com isso, você fazia a prática clínica normal, né? Normal. Que é aquela coisa acadêmica, né? Que a gente aprendeu na faculdade, isso aí, como você bem disse, não passa nem perto. E como que foi, assim, que você começou a visualizar o impacto que você estava fazendo de novo dentro do consultório? Teve um impacto absurdo na vida, né, dos pacientes ali. Eu venho de uma base, de uma formação em nutrição. E quando eu conheci a Clodomiro e tomei terapeuta molecular, eu comecei de fato a ser terapeuta, né? E ali, utilizando tudo que a gente aprendeu sobre detox, sobre os metais tóxicos, pesados ou leves, eu pude impactar muito a vida de milhares de pessoas das mais variadas formas, né? Desde a parte da estética, com uma pele muito mais bonita, recente, o cabelo muito mais bem hidratado, mas como claro na parte de doenças mesmo e também na prevenção, né, para que se tenha uma saúde muito melhor. Eu tive a mesma sensação com a soja. Eu comecei a colocar as terapias em prática previamente, teve montões antes. E muito mais até, né? Antes de se tornar da gente, né? A terapeuta, a gente começa a utilizar aquilo na gente, na verdade. É verdade, é verdade. E quando eu comecei a ter contato, né? Depois de fazer meu primeiro detox na vida, né? Que não é suquinho verde, nada disso, né? É uma limpeza mesmo, profunda, do terreno biológico. O terreno biológico é isso assim, tá, gente? É o nosso corpo. Você sente muito mais disposição, você tem muito mais energia, sua memória melhora, sua pele, tudo melhora. Aquelas infecções recorrentes, né? Candidíase, fungo, isso tudo vai embora, né? De uma forma. Você fala, gente, foi mágica. Não, foi ciência, né? Exatamente. É uma vida antes e uma vida depois. É verdade. Claramente.
E aí eu vou trazer um pouquinho aqui a questão dos parasitas, que é um outro ramo interferente, né? Que a gente também fala muito lá da desparasitação e tudo mais. A gente sabe que o parasita rouba nutrientes, sabe? Só que, gente, assim, o parasita, ele voa, né? Assim como as bactérias começam a ficar resistentes, antibióticos, o parasita, todo mundo, né? Começou a tem aquela, vai no médico, fazer desparasitação uma vez por ano, por um medicamento. E aí, falando agora de uma minha amiga que é Lívia, quando eu fui, a gente se conheceu um destino lá no Uruguai, né, Lívia? Foi muito bacana, assim. E aí ela falou, poxa, eu quero fazer uma consulta com você. Falei, bom, vamos fazer formas digitais, vamos fazer desparasitação. Mas a desparasitação, Lívia, se explicar, porque o pessoal acha meio esquisito, a gente vai fazer ela no símbolo da Lua. O olhinho da Lívia brilhou. Nossa, agora tá falando. Ah, brilha língua. Então, olha que loucura, gente. Você aqui duas matérias, só que vocês verem que eu não estou tocando. Às vezes as pessoas têm parasitose e acham muito para achar um problema. Então, ó, a pessoa foi lá, achou que estava jet lag, queimação na perna. Muito tempo escrito, estava com parasita no cérebro, estava dependendo, né, numa informação neural ali que chegava até as pernas dela, por exemplo. E porque também, né, Cátia, muita gente acredita que vai fazer um exame de fezes, e o exame de fezes não botou parasita e ela acredita que ela não tem, que deveria marcar ali. Só que quando a gente fala, né, sobre parasitas, a gente está falando de oocisto, que é um serzinho que não se pega nem em ressonância, né? Então, ele é muito pequeno. Então, não ter um exame de fezes à mão, né, não significa que sim, que não. Ali, para isso que a Lívia vai fazer aquilo. Então é bem isso mesmo. Tem muita gente que faz o exame tradicional, então detecta o que tem. E as crianças são fãs de fazer parasitação perfeitas, aí eles tinham uma vez por ano que a gente gastou, eles montaram de pôr na rua, salada na lavada direita, não pode respirar, se contaminar ou ao tomar não respirando com a mangueira. É assim. Quando a gente fortalece o sistema, né, nosso terreno biológico, a gente evita, né, que parasitas encontrem um lugar bom para ficar, mas a desparasitação no ciclo da lua é um negócio bem legal. Parece que, gente, essa matéria foi de uma mulher que ela se contaminou. Ela começou a sentir sintomas, sei lá, quanto tempo depois foi fazer ressonância, então com dor de cabeça, achamos um tumor no cérebro. Vamos operar, porque ela está com câncer no cérebro. Quando o médico abriu o cérebro dela, ele chama de briga viva de lá de dentro. Então, olha que loucura, né? E aí, Lívia, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua experiência. Conta um pouquinho dessa interferência da lua, né? Que você sente. Pô, amor, te dar a palavra, porque aí é contigo total. Bom, obrigada pelo convite, só que eu sou paciente da KT há mais de 5 anos e eu sempre fui fã de vida saudável, de alimentação e de me dar bem. Eu ouvi essa frase na TVC que toda doença começa ou com inflamação ou com um parasita. E eu sempre fiz parasitação com o famoso Anitta. Esse remédio que você toma uma vez por ano que acha que vai resolver, né? Não é desqualificação de verdade, né? Isso eu digo com você. E na minha estrada na vida, eu trabalho com desenvolvimento humano, espiritualidade, e uma das ferramentas que eu uso é a astrologia, eu sou muito conectada com o céu, com os feitos que vai acontecendo aqui na Terra. A gente tem o magnetismo da Lua. Então, muito além do misticismo, né? Você brincar com a lua de forma mista, que é muito lindo também, mas de forma científica. A lua influencia em tudo na Terra. Então, você vem com uma exemplificação, mas uma exemplificação de tudo que eu vim chegando, porque a lua influencia a gente aqui na Terra. Então, a cada ciclo lunar, né, a lua ela tem um ciclo de 28 dias e meio, curioso, ao mesmo tempo do ciclo textual da mulher, né? Então, assim, curioso, mas não é coincidência, nada na natureza é coincidência. A mulher tem esse lunar interno dentro dela.
do ácido lunar tem um movimento acontecendo no céu e inicia na Terra. Então, na fase nova, você olha para o céu, você não vê nada, né? Você não vê. É o momento ideal para você ver estrelas. O momento ideal para você ir para a cama, ver estrelas, por exemplo, para quem vê no céu. Nesse momento, a energia está toda para dentro. Então, é um momento para nós nos conectarmos mais e é terra. Para nossas sugestões, para a gente meditar, etc. E tudo se aplica para dentro, inclusive os parasitas. Exatamente. Né, Catu? Não, você conta aquela história que a gente acabou conversando. De Esse é outro exemplo que eu trouxe, na verdade, assim, estudando astrologia, eu entendi que a seiva, inclusive a seiva das plantas, quando é a fase nova, a seiva das plantas é de lá, debaixo da pele. Ela fica literalmente nas raízes das plantas. Quando a fase é crescente, quando você começa a ver a imagem da pizza no céu, a seiva ela começa a subir, né, para o tronco, e na lua cheia ela está na folga das árvores. Então isso vai acontecendo na gente também. Bem, eu estava na chamada de Veadeiros, e um especialista no Lyon do Cerrado, fazendo havia em um retiro. Ele nem sabia que falava desses assuntos, e ele inventou uma folha e falou: olha, os indígenas usam essa folha para fazer um colírio. E eles pegam e sugam essa seiva, né, dessa folha para fazer o colírio. Mas eles só conseguem inchar essa seiva quando é fase crescente ou cheia. Quando é fase nova ou minguante, não dá para puxar. Porque a seiva vai estar debaixo da terra, né? E aí a minha mãe veio com esse exemplo, né? Que os parasitas na lua cheia, eles vão para fora do seu corpo. Então, assim, vão falar, nossa, a lua cheia é maravilhosa, vamos para fora. Não, é o magnetismo da lua, foi influenciando que toda na pizza. Então, assim, a gente tem ilha livre, a gente pode ignorar, mas as fases da lua estão influenciando a gente. Estão influenciando as plantas, os vasos de planta, com a masa, o plano do mar, né? O mar na lua foi. Exatamente, você pode ser cético, mas você vê as marés ligando. Por exemplo, aí explica você, que até ele pega a sua alçada. O que acontece? O que você vai fazer ativar a situação? Não adianta você tomar colírio com a semana, 12 semanas. Você fica estudando gelo. A gente fica estudando gelo, né? Porque, ó, na fase da lua cheia, e aí a gente até começa a reparar, a criança, né? Até a gente mesmo, né? A gente começa a ficar ou mais ansioso, cada um tem sintoma, ou mais ansioso, aí tem um delírio, muita vontade de comer coisas estranhas, principalmente no período da noite, mais açúcar, até a hora da alimentação do parasita à noite. Então começa a reparar isso na lua cheia, que é quando eles saem para copular e botar ovo. Aí lá na lua nova, tem que os ovinhos eclodem. Você imagina, você toma ali um medicamento, 1, 2 dias, tem gente que até fala, né? Toma 3 dias e tal. Você vai pegar o pra ali, naquele momento, se tiver um ovinho que vai aparecer lá no final, né, lá na lua nova, começa a não ter Fala assim, da lua aí, volume de 7 dias, né? É 28 dias e meio. Ele, no calendário do Gregoriano, ele chama o ritmo da natureza, é o ritmo natural. Né? Então, 28 dias e meio. Cada fase tem 7 dias. Ao longo de 7 dias. Isso é bom. Então, fase nova, crescente, cheia e minguante. Bom, de 7 dias, ela fica 28 dias e meio. Então, se você vai de paralisação, no mínimo, esses 28 dias e meio. Cima, todos se vacina. Exato. Todos se simular. Exato. E aí, ó, eu falo assim, bom, a gente já falou isso da lá, a gente tem a combinação, né, de medos, melatonina na lua cheia. Isso que eu sou, gente, não é que a lua tá, ou seja, tá mais gelada, né? Não é só a beleza, não. As pessoas acham que é bobeira. É, É tudo. a gente diminui melatonina, tem mais serotonina, então a gente fica com mais vontade de sair. Sabe que o Davi, eu tenho 2 filhos, a Antonella e o Davi, que na primeira vez que a gente fez a cosplay da igreja, o Davi era muito pequeno, muito querido, assim, primeira vez que a gente teve contato com tudo isso que eu tinha dizendo. Eles cresceram nisso. Ah, é outra coisa, né, gente?
E aí, gente, eu trouxe um pouquinho aqui da prática, né? Vocês podem usar aí para fazer uma desparasitação além do medicamento médico que a gente passa para vocês, né? Então, a gente tem chá de hortelã-pimenta, não só o chá, mas óleo essencial também. As tinturas de molheira preta, a gente tem o óleo de orégano, o óleo de alho e o Biocílio 21, que ele trabalha na parte energética, ele vai gritando a energia do parasita para que o nosso corpo consiga combater, né? Que é o que eu fiz no navio. Sim, eu disse isso. Bom, agora, só falando muito rápido, me veio e me fala. Sendo uma mulher querendo engravidar, eu uma bebê de 4 meses. A desparasitação é muito importante. A mulher que não consegue engravidar, o bom de parasita e não sabe. Fica não consegui falar isso. Se tiver alguma boa dica. Na verdade, sempre antes de uma gestação, é muito importante um malterviolões. Sempre. Pai e mãe, os dois. Verdade, verdade. Um detalhezinho, assim, eu tive toxoplasmose e quem me ajudou muito foi o queijo. Então eu tirei o toxoplasmose do meu cérebro. Uma coisa muito interessante desse assunto aí, que a toxoplasmose muda o comportamento da pessoa que está com toxoplasmose. Isso é muito pouco falado. O que ele falou foi um amigo nosso, um psicanalista integrativo. Ele falou com uma pessoa, quando está com toxoplasmose no cérebro, ela muda completamente o comportamento dela. Até casos de esquizofrenia, né? Vai ver, tem um Muito pouca gente fala sobre isso. É verdade, verdade. Não sabia esse tipo isso, gente. E o Cleide liberou. Não, Já não, foi aproveitando que a gente está aqui falando com você, né? Queria tocar um pouquinho nesse assunto, né? Que a gente normaliza tanto a doença do idoso, né? Sabe que eu peguei um exame de densidade mineral óssea e aí a menina não estava acompanhando o exame. Aí quando eu saí lá, a menina que estava fazendo o exame falou assim, tá normal. Bom, normal para a idade. Mas na verdade ela estava com leucemia. Você ouve aquilo, então não, tô ótima, né? Olha quanta coisa que acontece na idade que a gente normaliza. Diabetes, osteoporose, sarcopenia, hipertensão, doença neurodegenerativa, glaucoma. A fotinha que a gente vê em tudo que é lugar de idoso, né, gente? Sabia? Vocês querem ser esse idoso com a bengalinha ou aquele ali que tá lá maravilhoso, né? Fazendo exercício, né? Não. E aí, ó, eu queria só tocar nessa rapidinho, em onde tem uma surpresinha aí para vocês. Tem uma diferença muito grande, né, entre senescência e senilidade. Então, com o passar da idade, realmente muitas coisas vão acontecendo, que são processos naturais do corpo. Mas é uma coisa natural, sem acompanhamento de doença, né? Quando a gente fala de senilidade, ela já vem acompanhada de doenças, principalmente doença crônica. Mas tem muita gente que fala que é normal, que é a genética. Genética é 20%. Gente, todo o resto é com a gente. Né? A gente toma no biológico, faz exercício, cuida de si, né? A gente está em contato com pessoas legais, né? Porque isso também é um campo diferente, né? Aquela pessoa que suga a gente, aquela pessoa tóxica, então a gente também tem que olhar para esse lado. Então, Jorge, conta aí um pouquinho pra gente. Vou contar um pouquinho da minha história do seguinte. Todo mundo me conhece, os 40 mais que devem me conhecer na televisão. Eu comecei, eu sócio, nasci uma família incrível, eu cresci, sou grande mestre junto disso. Então, eu, desde pequeno, aprendi muita coisa muito bacana com eles e aprendi a dieta Grace. E isso é muito bacana na época, enfim, eu entusiasmei por isso, mas eu acho que divisor de águas na minha vida foi esse livro aqui, Sugar Blues. Sugar Blues eu li quando eu tinha 15 anos, eu achei esse livro. Esse livro tem 45 anos. Então, assim, eu li esse livro e vi que uma pessoa que consumia açúcar, ela tinha os mesmos sintomas que uma pessoa que consumia cocaína, uma pessoa que consumia muito açúcar. E aí, isso aí eu fiquei instigado por isso, fiquei perplexo por isso. Falei, pô, como assim? Isso mudou minha vida. Eu acho que eu comecei a ter um olhar para a vida completamente diferente. Né? Cara, vou ter que me cuidar. Tem meus tios que são mais velhos, só que são bem, que se cuidam, fazem os serviços.
e eu tenho que seguir a mesma toada. Então, assim, é um prazer estar aqui, né? Prazer muito maior que poderia ser normalmente eu estar aqui no palco, porque hoje por coincidência, meu aniversário, faço 60 anos. Hoje Então, o Jorge é oficialmente um idoso, assim, gente. eu sou oficialmente um idoso. Então, assim, a coisa que eu mais queria falar aqui com ela, que ela começou a falar justamente disso, eu acho que é muito interessante, essa questão, né? Tudo que acontece é doença de idoso. Então, vamos pensar em diabetes 2 e câncer. Quem aqui na plateia não conhece pessoas mais novas que têm câncer ou têm diabetes 2? Levanta a mão. Muita gente não é propriamente uma doença divina. Então, assim, eu gostaria de falar justamente disso que me deixa muito perturbado, é que tudo a gente leva com uma chuva, uma, né, que até ele falou, ela falou da questão Tem que da... tomar as rédeas aí da sua saúde. Quantas vezes a gente ouve falar, chega alguém pra gente, não, eu tenho diabetes, eu tenho minha família inteira tem diabetes, não tem jeito, que é genética, eu vou ter que ter diabetes. Nada disso. Ao contrário, você tem 80 a 90% de chance de mudar a possibilidade de você ter o que você teve, tendo hábitos saudáveis, se exercitando, se alimentando bem, jejuando. Então, assim, isso eu fico muito indignado como as pessoas não falam. As pessoas estão começando a ficar mais velhas. Quando é importante você se exercitar, fazer musculação, né? O senhor tem idoso em Olha aí, casa, gente, 60 fazer anos. Vocês Não, querem chegar nos 60 mas como, assim, né? isso aqui é muito importante. As pessoas assim mais velhas, minha mãe, por exemplo, eu peço para ela fazer isso. Ela tem 85 anos. Para sentar 20 vezes todo dia. Isso vai fortalecer a musculatura da perna dela. Ela comer a quantidade de proteína necessária, né? Que ninguém come, né? A maioria das pessoas come muito pouca proteína, né? Hoje em dia a gente pensa na proteína. Vou almoçar um bifinho, vou jantar um paninho. É Nada de verdade. proteína, né? Proteína você tem que comer, se você estiver fazendo musculação, você tem que comer pelo menos 1,8, 2 a cada quilo de peixe. Então você tem que estar preparado. Para você comer isso, para a gente ter uma ideia só simples, eu vou comer um bife, são 25 gramas. Eu com 80 e poucos quilos, eu tenho que comer 160. É bastante. Então é muito mais do que eles imaginam. Então isso é coisa da gente realmente Gente, jurar para chegar à velhice de uma forma positiva. esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar aqui batendo papo durante horas. Ele realmente tem muita informação muito complexa. Então, estou deixando aqui, ó, as redes sociais de todos nós. Se vocês quiserem mandar mensagem, conversar um pouco mais por lá. Queria agradecer muito a sua presença. Jorge, meus parabéns. Muita saúde, muita felicidade, muitas realizações. Que continue dando exemplo de saúde aí pra gente. Lívia, muito obrigada pela sua participação. Natália, super obrigada por ter vindo, dado esse tempinho pra gente. E obrigada a vocês, né, por estarem ali nos ouvindo. Espero que a gente tenha mandado aí uma sementinha na vida de cada um, que vocês possam colocar em prática e realmente ter um impacto dali pra frente na vida de vocês. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.